pensando simplesmente é, como se tivesse pouca informação. Pelo contrário, tinha muita informação e a minha dificuldade foi direcionar essa informação. Então, eu busquei uma forma que ficou mais fácil para mim entender, certo? E depois eu comecei a entrar com algumas outras modalidades de síndrome compartimental que ocorrem em equinos, certo? Até com certa frequência. Primeiramente, eu queria falar aqui do nosso grupo, que é o grupo Equinova, certo? E o grupo Equinova ele é responsável por promover o Simpósio Internacional do Cavalo Atleta, que a professora até já tem citado anteriormente aí. Então, a gente está na nossa 10ª edição. Eu queria convidar quem tiver interesse de participar desse evento. Esse evento é um evento internacional e, e esse ano a gente está chegando com muitos palestrantes internacionais de renome, autores de livros e etc. Né? Então, é um evento que vale a pena a gente conferir presença lá, porque ele vai ser muito bacana. E entrando aqui agora no tema propriamente dito, né, que é a síndrome compartimental, certo? A gente olhando essas três imagens aqui, a gente tem a primeira imagem, onde a gente tem uma tendinite com construção do ligamento anular do boleto, né? Temos um animal com a síndrome cólica e temos um olho aqui mostrando um animal com glaucoma, certo? O que essas três imagens elas têm em comum? Se a gente olhar, pô, são sistemas totalmente diferentes, né? A gente tem um sistema musculoesquelético aqui, nós temos um sistema gastrointestinal e um olho, né, que é um órgão muito importante, a visão. Mas o que há em comum entre essas três patologias é que elas têm a ver com a síndrome compartimental. Apesar de assim, eu não ter nenhum interesse em trabalhar com olho, essa parte eu não entendo nada, já deixo claro aqui para vocês, mas a síndrome cólica é um tema que me fascina muito, certo? E eu tenho estudado bastante, eu não sou nem expert, mas eu estudo com gosto essa parte. E o músculo-esquelético também gosto bastante de estudar. Então, essas três patologias, elas têm uma em comum com a síndrome compartimental que elas vão ocorrer justamente nessas três patologias. Então, como definição, o que é a síndrome compartimental? A síndrome compartimental ela é uma forma de isquemia regional, geralmente causada por lesão muscular grave, que resulta em hemorragia para o espaço confinado. Na verdade, eu não concordo um pouco com essa definição, porque ele fala como sendo uma isquemia regional. Mas se a gente trabalhar com síndrome cólica, e a gente vai abordar esse assunto aqui nessa palestra hoje, a síndrome cólica ela vai trazer alterações sistêmicas, e não é uma alteração apenas regional, certo? Então, essa definição desse Charles, né, eu acho que ele é um pouco equivocado na questão regional, mas ela tem muito, assim, da definição importante, que vai gerar isquemia, está relacionada também a uma lesão muscular, e ela está relacionada também a um espaço confinado. Então, esse espaço confinado é muito importante para a gente definir essa síndrome que a gente vai tratar hoje. Então, se a pressão de tal efeito de massa ela torna-se grande o suficiente, a vasculatura circundante ela é temporariamente ocluída, levando à isquemia regional, anóxia, e se não for aliviada, mielonecrose. Eu gosto muito de trazer esse exemplo aqui. A gente tem umas ligas aqui, certo? Eu acho que todo mundo sabe essas ligas de dinheiro, essas gominhas, certo? E a gente tem um dedo, certo? Experimenta você colocar essas ligas amarrando esse dedo aqui, certo? O que você acha que vai acontecer? Então, assim, se a gente pegar essa liga, amarrar o dedo, a gente vai ter uma obstrução dos vasos e vai levar à isquemia desse dedo. Então, o dedo vai vai aumentar o volume, vai mudar a coloração, você vai sentir uma dor muito grande, certo? Essa é a dor da isquemia, para quem não conhece, certo? Mas eu quero dizer que ninguém precisa fazer esse experimento em casa. Não quero ver ninguém pegando liga aí para fazer esse experimento, certo? É só uma hipótese, que isso aqui é hipotético. Então, voltando para o assunto, a gente sabe que o cavalo ele é um cavalo atleta. Então, o homem ele pegou, domesticou o cavalo
e esse cavalo hoje ele consegue desempenhar diversas funções. Aqui a gente tem um cavalo que está correndo, um cavalo de corrida, certo? Um cavalo de adestramento, um outro cavalo fazendo uns saltos, e esses saltos eles acabam sendo muito altos, né? Nós temos outro cavalo fazendo uma atividade de tambor, certo? E isso já define que o cavalo é atleta. Mas ele é atleta desde quando? Um atleta nato. O cavalo é um cavalo, ele é nato. E desde as suas origens, seus primórdios, ele foi uma presa e ele precisou ser um atleta, certo? Então aqui a gente tem uma imagem de um leão, uma leoa, né, correndo atrás de uma zebra. A zebra não é um cavalo, mas é um equídeo. E aí a gente sabe que os equinos, eles já nasceram com essa capacidade de correr, de ser atleta. Toda a musculatura dele, ela foi desenvolvida para desempenhar essas atividades. Só que a maior parte do tempo do cavalo, o cavalo ele passa em pé. Então, por que ele passa em pé? Pensando no fato que esse animal era uma presa, ele tinha que ficar atento o tempo todo. Então, ele come, as orelhas estão sempre voltadas para frente, para o lado, sempre atentos para o surgimento de algum desafio para ele, que seria um predador. E poucas horas do dia ele passa deitado. Na verdade, poucos minutos, às vezes. Né? Então, esse autor ele fala que um cavalo saudável nunca se deita de costas e apenas passa curtos períodos, em média 23 minutos, em decúbito lateral. Não é da natureza do cavalo ficar em decúbito lateral, é um animal que é uma presa, certo? E essa presa, o animal sendo presa, se ele ficar em decúbito lateral, ele vai demorar muito mais tempo para se colocar em posição quadrupedal e poder correr para fugir dos predadores. Então, esse outro autor, ele tentou fazer um experimento onde ele pegou pôneis treinados para se deitar em posição lateral, sob o comando, e esses animais eles resistiram em ficar deitado apenas 20 minutos em decúbito lateral. E mesmo com o treinador obrigando esses animais a ficarem nesse decúbito, eles seguiram instruções opostas, né? Então ele seguiu a seguinte teoria de Hall. Possíveis alterações no volume pulmonar ou desenvolvimento de dor muscular devido à isquemia e de compressão das partes inferiores. Ele, de fato, não estava errado isso daí. Então, um animal que é um animal pesado, se a gente pegar um cavalo de 450 quilos, é um animal pesado, certo? Então, imagina ele ficar deitado sobre um membro e isso vai levar uma dormência no membro, né? Então, isso não é desejável para um animal que é presa, porque uma hora ele vai ter que se levantar para correr e com o membro dormente ele vai ser facilmente predado. Então, isso já vai da natureza do animal. É só a gente levar e fazer uma analogia com a gente que se deita por cima do braço e quando a gente se levanta, aí você sente aquele formigamento no braço, aquele formigamento, aquela dor, você não consegue mexer o braço direito, e aí você imagina o cavalo dormindo por cima do braço, né? O que ele deve sentir? Porque não é 80 quilos, que é o peso médio de um homem, né? Seria 400 quilos, né? Então, isso aí já seria uma lesão muito grande durante um tempo prolongado no animal. Mas a gente tem uma situação que a gente deve forçar o animal a ficar em decúbito, né? No caso, às vezes decúbito lateral, às vezes um decúbito dorsal, certo? São situações onde esses animais precisam ser anestesiados, ou seja, para fazer alguns exames, ou mesmo para realizar cirurgias, certo? Aqui a gente vê um animal com um decúbito dorsal, na imagem anterior era um decúbito lateral, e aí a gente sabe que esses procedimentos eles não ocorrem de forma rápida, eles ocorrem de forma até duradoura, e quando a gente pensa em umas situações mais complexas de emergência, essa durabilidade dessa posição vai ser muito maior. Então a gente pode fazer uma comparação aqui entre equinos e pequenos animais, certo? Durante a anestesia. Existem esses dados aqui, não são dados novos, eu acredito que já devem ter dados bem mais recentes, no caso de mortalidades de animais que estavam rígidos e foram submetidos a um procedimento anestésico. Então, nós temos de 0,6% a 0,9% desses cavalos que eram saudáveis, eles vieram a morrer, né?
E aqueles animais que sofreram procedimentos de emergência, no caso aqui, o autor ele cita a síndrome cólica, certo? Esses animais que foram submetidos a cirurgias cólicas, 4,3 a 7,9% desses animais morreram em virtude da anestesia, certo? Se a gente comparar com os pequenos animais, no caso cães e gatos, a mortalidade é de 0,01 a 0,4% em cães e gatos, com menor mortalidade em gatos, certo? Então a gente já vê que o cavalo não foi feito para ficar deitado. Ele foi feito para ficar em pé, a maior parte do tempo em pé. Ele não aguenta, se a gente comparar aqui, dá muitas vezes a mais do que essa taxa que a gente está vendo aqui, para equinos, de 4,3 a 7,9. Isso é muito maior do que a mortalidade em pequenos animais. Isso porque a gente tem uma anestesia ela dura muito, né? Aquelas anestesias são prolongadas, o decúbito por tempo prolongado, isso vai diminuir a pressão dos vasos, né? A compressão desses músculos, e vai ocorrer com que esse animal vai perder o fluxo sanguíneo para os tecidos, certo? E na recuperação, o retorno do fluxo sanguíneo ele vai gerar um edema, fragilidade capilar, e o componente muscular, que é a face onde recobre o músculo, ele vai criar um coágulo e aquilo ali vai comprimir esses vasos e vai levar à isquemia, certo? Então a gente tem um quadro de síndrome compartimental que é um quadro clássico, certo? Então aqui, se a gente olhar o quadro clássico de síndrome compartimental, a gente tem complicações, no caso complicações não fatais, elas implicam principalmente no intraoperatório, hipotensão, hipoxemia, hipercapnia. Isso aí, isso vai se refletir no no pós-operatório imediato, na fase de recuperação, que são as miopatias que estão relacionadas à anestesia, certo? Fraturas e parada cardíaca também estão relacionadas nesses casos. E quando a gente pega essas miopatias, os principais músculos que estão envolvidos nessas miopatias é o tríceps e o glúteo, os músculos glúteos, né? Então, o animal ele está em decúbito lateral, todo o peso está apoiado no tríceps ou na região do glúteo. Esse músculo ele vai ficar dormente, vai deixar de ter perfusão e aí entrar em isquemia e as consequências vai ocorrer as consequências da síndrome compartimental. Então, o animal vai ter dificuldade de se levantar porque ele vai ter uma fragilidade na musculatura, a musculatura não vai estar forte o suficiente, né, para promover, ficar em posição quadrupedal. Então, nós temos o aumento da pressão em compartimentos, que vão ocluir os vasos, né, diminuir o fluxo sanguíneo, aumentar a pressão extravascular, e com isso, o colabamento dos vasos, certo? Aqui é um trabalho de doutorado dessa Ana Edman, e ela faz, ela traz alguns problemas que podem ocorrer durante a anestesia. Aqui são imagens de animais que tiveram síndrome compartimental, né? Animais sofreram cirurgias que demoraram muito tempo, né? Em decúbito lateral ou decúbito dorsal. E houve uma isquemia nessa região do tríceps. Esse animal apenas unilateral, a gente pensa até que tem um membro fraturado, porque a gente tem um alongamento desse membro em relação ao outro, mas é porque o membro não tem tensão naquele membro, né? Ele tem um edema e ele não consegue, tem formigamento, ele não consegue mexer, né? E nesse outro caso, no caso, são os membros torácicos estão com esse mesmo problema, no caso, os tríceps, os músculos tríceps, eles estão com o mesmo problema. Então, só para a gente contextualizar e tentar explicar melhor como ocorre essa perfusão tecidual, certo? A perfusão tecidual, ela depende do fluxo sanguíneo, certo? E esse fluxo sanguíneo, ele é influenciado pelo volume circulante, a função da bomba cardíaca e o tônus vasomotor, ou que a gente pode falar também de resistência vascular periférica. Quem determina o fluxo sanguíneo é o débito cardíaco. E esse débito cardíaco, ele é regulado pelo volume sistólico, certo? Só que o que é o volume sistólico? O volume sistólico, ele resulta da pré-carga ventricular, que é aquela quantidade de sangue que vai entrar dentro do coração. A contratilidade
miocárdio, opa, desculpa aqui, a contratilidade miocárdica, certo? Que é justamente a função cardíaca sistólica, e a pós-carga ventricular, que é a capacidade do coração contrair e empurrar o sangue para, através das artérias aórticas e os vasos pulmonares, para que eles cheguem aos vasos periféricos, certo? E possam nutrir os músculos e todos os tecidos para que eles possam desempenhar a função que é a função deles, né? Então, o que afeta a pré-carga? Hipovolemia, hemorragia ou desidratação, diminuição do enchimento ventricular, taquicardia, né? Diminuição do tônus vasomotor e dilatação. O que altera a contratilidade do miocárdio? Combinações complexas de alterações moleculares, metabólicas e estruturais que contribuem para a diminuição da contratilidade do miocárdio. Acho que tem mais ou menos uns 2 anos que a gente teve um problema de intoxicação por ionófilo lá na fazenda de Pedro Leopoldo. E a gente perdeu todos os animais que tiveram acesso aos ionófilos. Então, os ionófilos eles vão levar a uma alteração, diminuindo a força de contratilidade do miocárdio, e aí esses animais eles acabaram vindo a falecer. E as causas que afetam a pós-carga estão muito relacionadas ao tônus vasomotor, resistência vascular periférica, certo? Então, resgatando um pouco de conhecimentos de bioquímica aqui, certo? A gente tem, para promover a homeostase, a gente tem sódio entrando e o potássio saindo. Isso ocorre através de uma bomba de sódio e potássio. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela requer um gasto de energia, que é o ATP, certo? Sendo que, nesse caso, entra também o cálcio, certo? O cálcio vai entrar para o meio intracelular. Para que o sódio saia, certo? Eu vou precisar de um gasto de ATP. Então, isso só vai acontecer se tiver oxigênio chegando. Aí a gente já começa a juntar as informações. Pô, síndrome compartimental, ela leva à isquemia. Tem oxigênio chegando? Não, não vai ter oxigênio chegando. A gente vai ter uma deficiência no aporte sanguíneo para os tecidos, a nutrição dos tecidos, né, levando oxigênio e glicose. Então, assim, qual é a função do potássio, né? O potássio está muito relacionado à síntese proteica, respiração, que é justamente ele vai atuar aqui nos ciclos de Krebs, aqui dentro das mitocôndrias, e colocar o sódio para fora da célula. Então, essa é a função do potássio. O potássio está aqui, ele vai fazer essa troca da bomba de sódio e potássio para tirar o sódio dentro da célula. Se o sódio ficar dentro da célula, a gente sabe que, por osmose, o meio mais concentrado vai para o menos concentrado. Então, a gente vai ter água entrando para tentar diluir esse sódio que está aqui dentro da célula. Então, essa é a regularização do ambiente osmótico, certo? Então, aqui o cálcio entrando e tal, e aí o sódio, ele coloca, o potássio coloca o sódio para fora. Então, esse é o normal, certo? Mas em situações onde a gente tem um estresse oxidativo, você não tem uma chegada, primeiro a gente não tem uma chegada de oxigênio dentro da célula. Então, aquela célula, o ATP, ele tem que perder um fosfato e virar ADP para gerar energia e para fazer com que a bomba de sódio e potássio ela funcione. Então, quando eu tenho uma falha na bomba de sódio e potássio, o sódio vai entrar, certo? O cálcio também ele vai entrar e vai começar a gerar uma série de alterações dentro da célula. Então, a gente tem uma diminuição do ácido lático e a produção de fosfatos inorgânicos, porque a gente vai trabalhar numa forma de glicose anaeróbica, certo? Pela via do AMP, adenosina monofosfato. E isso vai levar a alterações na permeabilidade da membrana. Então, a membrana ela vai ficar mais permeável à entrada de sódio, cada vez mais, né? Então, o que acontece? O sódio dentro, ele vai fazer com que a célula, ela vai entrar água dentro da célula, né? Então, essa célula vai ficar túrgida, ela vai aumentar o seu volume, né? E o cálcio, ele vai alterar, ele vai levar ao aumento de catecolaminas e também
vai levar à disfunção das mitocôndrias, fazer com que os lisossomos liberem enzimas, e essas enzimas elas vão começar a degradar o citosol, certo? Então, uma outra função importante que o cálcio ele vai levar é fazer a ativação da fosfolipase A2, quebrando a barreira, a barreira celular, a membrana celular, e com isso liberando alguns mediadores inflamatórios, no caso, os eicosanoides. Só que os eicosanoides, nesse momento, eles não são tão importantes, né? Então, a gente o que tem mais importante nesse momento seria o fator de agregação plaquetária, e esse aí vai levar a um problema muito grande lá na frente, e o lisofosfatidilcolina, que vai levar bastante dano, efeitos nocivos diretos aos tecidos, certo? E aí a gente tem uma situação, aquela situação pós-anestésico, o animal ele está na recuperação para se levantar e tudo, e ele não consegue se levantar, ele vai ficar cambaleando e tudo, porque ele vai ter uma fragilidade, ele tem uma hipotensão nos músculos, ele não consegue fazer com que ficar na posição, mesmo que ele tenha consciência, ele não consegue ficar nessa posição, porque ele também já passou muito tempo de decúbito e tal. Esse aqui foi um caso que eu acompanhei em um estágio, há algum tempo atrás, acho que foi em 2011 ou foi 2012, estava no estágio em São Paulo, e esse animal ele passou por uma cirurgia de cólica, foram 6 horas de cirurgia, eu não lembro direito o que, que ele tinha, mas esse animal ele não conseguiu se levantar, porque ele ficou em hipotensão, a gente tentou de todas as formas fazer com que ele ele se levantasse, mas a gente, nesse momento, ele passou um dia deitado, não, a gente tentou de todas as formas, mas não conseguimos manter ele em posição quadrupedal. Então, foi um animal que, inclusive, teve que ir para a eutanásia. E agora eu vou trazer algumas situações envolvendo a síndrome compartimental aqui, certo? A gente terminou a primeira parte da palestra, que seria uma palestra mais voltada sobre os mecanismos que envolvem na síndrome compartimental. E agora eu vou dar algumas situações, alguns exemplos que podem ocorrer na síndrome compartimental em equinos, certo? Então, aqui é um trabalho, né? No caso, esse trabalho, ele traz uma apresentação atípica de um leiomiosarcoma causado síndrome compartimental na extremidade, na região crural, né? A região crural, para quem não sabe, é a região onde temos a tíbia, por exemplo. Então, se a gente fala da articulação tarsocrural, nós temos a tíbio-társica aqui, certo? Então, região crural, ela está mais voltada. A gente vê que a gente tem um volume que voltado para a face medial, certo? No caso, nessa égua aqui, que é uma égua de hipismo, e pelo que o trabalho fala, essa égua, ela tinha uma suspeita de ter levado um coice do animal, certo? E aí, por isso, esse aqui foi o primeiro trabalho que eu peguei, e aí, por isso que eu peguei e botei aquela fotinha, aquele desenho da capa lá da apresentação, certo? Então, aqui a gente tem, tá levando também um aumento de volume na face lateral, mas na face medial parece que é um aumento bem mais pronunciado, certo? Aqui mostrando no exame ultrassonográfico o fluxo sanguíneo, o tamanho da massa que estava comprimindo o fluxo sanguíneo, certo? E esse animal ele mancava bastante pelo que a literatura fala, né? Que no caso o trabalho fala. Ele faz o estudo mostrando tanto a face medial como lateral, aqui mostrando a massa comprimindo, certo? O tamanho da massa. E a resolução do caso, ele fez uma fasciotomia, certo? O que que ele fala? O que que a gente fala da fasciotomia? Fasciotomia é quando você tem aquele volume e tudo, você tem que retirar aquele volume, descomprimir aquela região do músculo, e descomprimindo essa região, a gente vai liberar mais os vasos para que eles possam nutrir os tecidos, certo? Fazer a perfusão mais adequada para os tecidos. Quando a gente faz a fasciotomia, a gente faz a excisão de pele, abre a fáscia muscular, certo? E essa fáscia ela deve se manter aberta para evitar essa pressão, certo? Futuramente você pode até pensar em fechar essa pele, mas a face não deve ser fechada para que não ocorra novamente. Então essa é o que a técnica ela preconiza.
Uma outra situação que a gente pode pensar, que pode envolver, na verdade, isso aqui é uma situação que eu nunca vi, até procurei trabalho sobre isso. Quando a gente faz a perfusão regional, acho que, graças a Deus, talvez ninguém tenha sofrido um problema com isso, ou se sofreu, não deu o diagnóstico e não relatou. Então, esses animais, para fazer uma perfusão regional, a gente tem que aplicar um torniquete numa região onde o animal tem uma infecção, no caso, uma ferida que é difícil de cicatrizar, você não consegue controlar essa ferida. É uma ferida bem infeccionada, e a gente pega, acessa um vaso, no caso aqui, na imagem está sendo acessado um digital, um vaso digital, né? E esse vaso você vai administrar dimetilsulfoxo e alguns antibióticos, pode ser gentamicina, amikacina, e aí no volume que a literatura ela vai determinar, certo? Sendo que, quando a gente faz isso, perfusão regional, você vai ter que deixar esse membro ocluído, essa região ocluída durante algum tempo, esses vasos. Então, a gente já vai saber que vai ter uma isquemia nessa região. Vai deixar de chegar sangue oxigenado para essa região. Então, o que se preconiza é que seja no máximo meia hora, né? Não sei se alguém passa esses tempos, mas, ao meu ver, isso pode levar a uma isquemia e aí possivelmente uma síndrome compartimental possa ocorrer. Talvez não pelo uso de metilsulfoxo, mas se talvez não fosse usado de metilsulfoxo, até para reduzir a questão de trombos também, e o dimetilsulfoxo ele é um excelente veículo, né? Esse aí poderia ocorrer, a gente poderia pensar numa situação onde ocorra uma síndrome compartimental. Uma outra situação que aqui eu não coloquei foi uma situação da anestesia de Bier, né? A gente também tem que fazer uma anestesia semelhante a uma perfusão regional, uma perfusão regional na verdade, a gente aplica um anestésico lá e precisa fazer uma cirurgia, às vezes para fazer uma retirada de algum tumor, ou para um tecido de granulação exacerbado, né, exagerado, a gente precisa fazer. E aí o tempo cirúrgico ele é muito importante, não só porque está ocluindo esse membro, às vezes também o animal já está em um decúbito para fazer esse tipo de cirurgia, então isso poderia ser um fator complicante se você não respeitar os tempos de compressão, de torniquete para a aplicação desses medicamentos, desses fármacos, ou fazer a elaboração de uma cirurgia. Aqui mostrando algumas imagens, né? Aqui no caso uma perfusão regional onde está sendo ocluído em cima, fazendo torniquete em cima, certo? Embaixo você limita o antibiótico nessa região, né? Aqui numa região mais distal, certo? Essas são algumas modalidades de perfusão regional que poderia estar envolvido, pode até levar, assim, isso aí é uma coisa que eu já acredito, se você não respeitar, isso pode levar a uma síndrome compartimental se não for feito corretamente, se a gente falhar na técnica. Tendinites e desmites, né? Então aqui a gente tem uma situação onde, aqui no caso, tendão flexor digital superficial, né, onde ele vai passar por trás do boleto e se bifurca logo abaixo do boleto, se inserindo na segunda falange. Temos também o tendão flexor digital profundo, onde ele também passa por baixo do tendão flexor digital superficial e vai se inserir na face solear da terceira falange, certo? Aqui a gente vai ter um ligamento, que é o ligamento anular do boleto, certo? Quando se tem tendinites, essas tendinites, no caso, tendinites como essa aqui, que está bem extensa, né? A gente sabe que o tendão ele é rico em colágeno, e um colágeno que é um colágeno mais elástico. Os ligamentos, ele tem colágeno também, mas esse colágeno não é tão elástico, então ele não vai se dilatar tão bem quanto o tendão. Imagina só uma tendinite, um animal com tendinite, aumentando o volume. Além disso, pode estar associado a uma tenosidovite, que é uma bainha que reveste o tendão, certo? E aí, comprimindo mais esse tendão também, aqueles vasos periféricos, eles vão ser obliterados,
e uma vez obliterados, a gente vai ter uma isquemia para essa região, certo? Essa isquemia, ela vai levar a dificuldade, inclusive, de você recuperar esse animal apenas tratando. O tratamento ele tem que ser muito mais elaborado, porque possivelmente pode estar havendo uma síndrome compartimental aqui também. Então, de certa forma, ele é até comum, síndrome compartimental em casos de animais com tendinite. Construção do anular, como eu tinha falado, ele não vai dilatar de certa forma, então o volume ele vai ficar mais comprimido ainda nessa região do tendão, certo? Antigamente se fazia a desmotomia do ligamento anular para liberar melhor esses tendões, e esses tendões que eles possam ser tratados de forma mais adequada, mas ultimamente eu acho que essa técnica tem saído em desuso. Só mostrando mais ou menos a posição do ligamento anular, certo? Isso aí pode favorecer também, não, eu acredito não seja a causa sim a tendinite, mas ela pode ser um fator complicatório para a síndrome compartimental. Outra que a gente pode falar é com relação aos princípios de estabilização. A gente tem um animal que ele fraturou, certo? Um membro. Então, a gente vai lá, faz o atendimento desse animal e tudo. A gente tem que obedecer os princípios adequados, fazer no caso aqui, está sendo feito uma tala com a roda de Jones, que é bastante acolchoada, com algodão, para que a gente não ofereça alguma isquemia para o membro, certo? Então, isso aqui é importantíssimo. Muita gente, aqui é um bovino, assim, só para vocês verem como essas bandagens estão totalmente inadequadas e não, além de não estabilizar uma fratura, está levando a isquemia na região, certo? Aqui também fazendo isquemia em regiões importantes, ainda mais no animal que está que sofreu uma fratura. Então, isso aí é algo que a gente tem que levar em consideração e respeitar muito bem a técnica para se realizar essas bandagens. Com relação à fluidoterapia, aqui foi um animal que eu acompanhei também em um estágio em São Paulo. A gente percebe aqui que esse animal ele foi para a cirurgia de cólica e nessa cirurgia foi feito ressecção intestinal, eu não lembro o tamanho, se não me engano foi uma jejunnecectomia. E esse animal ele foi para o pós-operatório, e nesse pós-operatório ele tinha um ilhos muito intenso, a gente não conseguia reverter esse quadro de ilhos e tinha que bombear, era muito sangue, muito soro que tinha que ser oferecido para esse animal. Então aqui a gente vê que é um animal que ele estava com as duas jugulares canuladas, certo? Aqui tem um cateter passando para o outro lado. Ó, só para a gente ter, são 3 equipos passando, uma na torácica e 2 jugulares canuladas, 3 acessos e fluido passando torneira aberta mesmo. Então, qual o prejuízo que isso pode acontecer? Se a gente está dando cristalóide para o animal, cristalóide, você pode dar volumes grandes. Só que 80% do cristalóide que você está dando, você vai perder. Esse cristalóide ele vai para o terceiro espaço. Terceiro espaço seria, ele vai para o volume intestinal, e aí o animal ele não vomita, a gente tem que administrar uma sonda nasogástrica nele, aplicar uma sonda nasogástrica e fazer a drenagem desse líquido via sonda. Então eu lembro que nesses dias que a gente ficou com esse animal, a gente chegava a tirar 20 litros tranquilamente de soro a cada 4 horas, por exemplo. Então e aí imagina, assim, o protocolo era 3, 4 horas, eu não estou lembrando direito, mas o estômago ele vai ficar repleto, aquele estômago também vai estar comprimido, vasos importantes, vasos periféricos, e esse animal também vai manifestar uma síndrome compartimental. Síndrome compartimental também pelo quadro que ele apresentava, que é um quadro de iliodinâmico, né? Mas também pelo excesso de fluido, porque esse fluido ele tem baixa viscosidade. Então, se ele tem baixa viscosidade, facilmente ele vai se difundir para os tecidos. Então, aqui a gente tem um edema ventral e edema de prepúcio, certo?
Isso sem contar o que a gente não consegue ver dentro das alças intestinais. Então, a gente tem uma infusão rápida de cristalóide, que tem baixa viscosidade, isso vai levar a um excesso de água corpórea, com acúmulo de sódio e cloro, e aumenta a permeabilidade microvascular. Então, o sangue, o soro que você está aplicando, ele está saindo, ele não está se mantendo dentro do vaso. Isso vai difundir para fora do espaço vascular, no caso, muitas vezes, indo para tecidos, ou mesmo indo para alças intestinais. E aqui, falando um pouquinho da síndrome cólica, já que a gente está falando de ilho adinâmico também, que pode levar à síndrome compartimental, aqui é uma situação, no caso desse trabalho, eu acho esse trabalho muito interessante, eu gostei muito, eu já tinha lido esse trabalho há um tempo atrás, ele é um trabalho de 1981, se não me falha, 1991, se não me falha a memória. Então, escrito por esse Gehring aqui, e ele começa a falar todo o progresso do estudo sobre a motilidade intestinal. E ele começa citando esse Sir Frederick Hobbday, que é esse cirurgião aqui, ele ficou muito conhecido porque ele operava os cavalos, e fazia ventriculectomia em cavalos do exército na Primeira Guerra Mundial, talvez tenha sido o cirurgião que mais fez esse tipo de cirurgia. Isso porque, só fugindo um pouco do assunto aqui, quando o cavalo ia chegar nas tropas inimigas, esses cavalos eles não poderiam relinchar. Então, eles cortavam as cordas vocais desse cavalo para o cavalo chegar em silêncio e não avisar as tropas inimigas que eles estavam chegando. Então, na Primeira Guerra isso foi muito utilizado. Esse talvez é um cirurgião inglês, ele talvez tenha sido o cirurgião que mais fez esse tipo de cirurgia. E ele foi atrevido, assim, pelo fato que ele foi o primeiro cirurgião a realizar uma laparotomia para uma égua que estava com cólica, né? Isso ocorreu em 1897, certo? A cirurgia que começou às 5h30 da tarde, finalizou na madrugada às 2h30, certo? Então, ele tratasse de um animal com obstrução intestinal e ele fez uma anestesia com cloroforme e o centro cirúrgico era completamente adaptado. Então, a gente tinha uma cirurgia aqui que demorou mais ou menos 9 horas, né? E a gente já viu que o tempo de decúbito, essa abordagem, como é uma laparotomia, ela é pelo flanco, ela não é pela linha média, então o animal, possivelmente, ele ficava em decúbito lateral, certo? E ele ficou assim durante 9 horas, né? Imagina o que aconteceu depois. E aí, esse animal, ele veio morrer e tudo, e tentaram fazer outras cirurgias, só que não tiveram sucesso. E muitos cirurgiões, eles ficaram desencorajados em realizar novas cirurgias lá na Inglaterra, né? E aí, na década de 70, eles começaram a fazer a cirurgia pela via da celeotomia, que é pela linha média, certo? E mesmo na década de 70, eles tiveram taxas de sucesso que eram decepcionantes, essas taxas. Os animais, eles morriam no pós-operatório imediato. Somente na década de 80, esses animais, eles tinham uma sobrevida apenas nos primeiros dias, talvez no primeiro ou no segundo dia, certo? Só que esses animais, eles morriam logo em seguida, porque existia um acúmulo persistente de líquido, e esse líquido, ele ia se alojar no estômago, né? Então, a gente tinha um quadro que ficou conhecido como ilho pós-operatório, que ocorre um aumento da hemoconcentração e frequência cardíaca, uma falha cardíaca hipoxêmica e o acúmulo de líquido nas alças intestinais, porque não existia tônus motor para fazer com que aquela alça ela seguisse no sentido de oral para aboral, né? Então, fosse expulsar toda a ingesta, no caso o soro, que compensar para eliminar. Então, o ilho pós-operatório, nessa década de 80, ele ficou conhecido como a maior causa de morte nos períodos pós-operatório, no caso, nos 2 primeiros dias. E eles, estudando essa situação, eles viram que esses animais, eles apresentavam o quê? Hipocalemia. Hipocalemia significa diminuição de potássio, né? Hipocloremia, no caso, o cloro, né? O que eles pensaram? Foram muito inteligentes e eles pensaram no suco de tomate. O suco de tomate tem tem o cloro e tem o potássio. Então, eles começaram a descer suco de tomate nesses animais. Adivinha o que aconteceu?
Nada. Os animais continuaram a morrer, né? Então, esses animais continuaram a morrer e o insucesso até hoje, nesses quadros de ilhos pós-operatório, ele é muito grande, ele tem uma taxa de mortalidade muito exagerada, não só pela questão do ilhos, mas também pela síndrome compartimental que ela vai envolver, né? A gente tem um grande acúmulo de líquido, levando a pressão a vasos periféricos intestinais, e às vezes não só, imagina, quando a gente está pensando apenas em um pequeno segmento, a gente já pensa em vasos periféricos só desse segmento. Mas quando a gente começa a pensar que esse segmento ele a gente pode pensar de modo geral, no caso, envolvendo todo o intestino delgado, às vezes o intestino grosso também envolvido, todas essas alças com aumento de volume dentro de uma cavidade que está um compartimento bem restrito para esse volume todo, isso vai levar a essa síndrome compartimental e não é apenas uma isquemia localizada, uma isquemia regional. Seria uma isquemia até sistêmica, se a gente pensar assim, né? Porque se a gente está pensando em trato gastrointestinal, esse trato gastrointestinal ele vai se comunicar com várias outras regiões do corpo, né? No caso, a gente vai ter diminuição também da amplitude torácica, certo? Uma vez que as alças vão estar toda comprimindo o diafragma não vai conseguir se expandir, então a gente talvez poderia pensar, inclusive, em uma síndrome compartimental associada também no tórax desse animal, né? O coração não vai conseguir bater como ele deveria bater, né? A gente vai ter um quadro de desidratação, a gente vai ter um pulmão que ele não vai conseguir se expandir, né? Então a gente vai ter também um aumento de gás carbônico no sangue, então a acidose metabólica, então o animal vai estar em hipercapnia, né? E só para a gente ver aquela situação que eu estava falando, aqui o animal, aqui na verdade, alças intestinais sadias, o colo maior, flexura pélvica aqui, certo? E se ela tiver uma produção de gás exagerada ou muito líquido nessa região, de modo que dilate ela mais do que ela deve, se tiver um volvo, ou seja, uma torção dessas estruturas, que elas venham a aumentar de volume e pressionar os vasos periféricos aqui, também a cavidade abdominal, isso poderia levar a uma síndrome compartimental também. E aí ela é muito descrita também, essa síndrome compartimental, como uma síndrome compartimental abdominal. Então, não é o quadro mais clássico, o quadro mais clássico seria quando a gente pensa em músculo esquelético, e principalmente naqueles quadros de retorno de anestesia, mas nesse caso aqui, a síndrome cólica atuando como uma síndrome compartimental também. Aqui é um trabalho de doutorado do professor Rafael, meu orientador, certo? Nesse trabalho, ele pegou um segmento de colo menor, no caso, e um segmento dele foi feita uma incisão, o outro segmento seria o controle, e nesse segmento ele aplicou um balão, e esse balão de látex, e ele inflou esse balão, lógico, e esse balão ele começou inflando, só para a gente ver o grau de isquemia que pode ocorrer aqui nessa situação. Então, olhando aqui para o controle, a gente vê que não tinha isquemia, nós temos, assim, voltando aqui ao experimento com o delineamento dele, ele aplicou microesferas na artéria mesentérica, né, para preencher todas as estruturas, e a partir disso daí, depois ele avaliou essa quantidade de microesferas, se elas estavam chegando nessas regiões que foram determinadas. O C, o S, que era o cirúrgico, e o O, que era a obstrução com balão, né, o C, controle. E aqui, olhando nesse gráfico, a gente vê que no controle não teve isquemia, provavelmente a maior quantidade de esferas estavam presentes no C, né. No grupo operado, houve uma diminuição, mas não era tão exagerada. E quando a gente vai para o grupo onde estava ocorrendo a obstrução, né, com balão, a admissão foi abrupta, né? Então a gente já tem aqui um quadro, a gente já sabe agora que obstruções intraluminais, elas também promovem a isquemia para os tecidos, no caso, o tecido intestinal aqui envolvido.
Ainda falando do mesmo trabalho, aqui ele traz outros dois gráficos, né? Que esse gráfico aqui no grupo controle, ele faz a comparação com as camadas de intestino. Aqui a gente tem a mucosa, submucosa, muscular e a serose, certo? Então, mostrando aqui a mucosa no grupo controle, certo? Variou aqui. Submucosa, muscular e a serose aqui, certo? Quando a gente olha, compara o grupo controle, o grupo operado e o grupo onde foi feita uma obstrução, a gente vê que no da obstrução a serosa foi a mais afetada, certo? Então a gente já fica claro que a serosa ela é bem sensível, né, nessa situação no caso de colo menor, né, para essa isquemia. E no gráfico inferior aqui, o gráfico da B, a gente tem mostrando a serosa aqui também, ela sofreu muito, muito, muito no grupo onde foi feita a obstrução, né? Então, se a gente comparar aqui, não teve diferença estatística, aqui a mucosa, ela até também baixou bastante, né? Mas você vê, não tem tanta diferença, mas quando a gente olha para a serosa no grupo de obstrução, onde foi feita a obstrução através do balão, na obstrução intraluminal, a gente tem a serosa sendo bem sacrificada aqui, né, nesse momento, né? E aqui é só um videozinho que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Opa! Acho que eu não vou conseguir passar. Esse aqui é um videozinho, acho que do doutorado do professor Rafael, ele cedeu para mim, foi a cortesia dele. Deixa eu ver aqui. Não está passando. Então aqui a gente vê um animal que ele está com o flanco bastante dilatado, certo? Aqui ele está fazendo uma tiflocentese, né, no caso, para reduzir o gás que está ocorrendo lá nas alças intestinais, principalmente no século aqui, que ele fica bem repleto, possivelmente uma tiflocentese. Então, isso é uma forma também de você reduzir os efeitos da síndrome compartimental. Os vasos estão todos obliterados naquela região, o cavalo não consegue respirar direito, porque as alças intestinais estão ocupando quase todo o espaço abdominal e diminuindo o perímetro torácico também. Então, essa é uma situação que requer uma intervenção imediata, porque a progressão dessa situação ela vai levar a efeitos deletérios bem mais graves e, às vezes, irreversíveis, né? Então, só para a gente mostrar aqui, a alça intestinal, um esquema na alça intestinal, ela se dilata, né? Então, ela vai ter uma compressão desses vasinhos aqui, certo? E dos vasos também da serosa aqui também. E esse aqui seria um outro vídeo que eu também não sei se eu consigo rodar. Não vou conseguir rodar, pelo visto. Mostrando a respiração desse animal. Então, a respiração onde o animal ele é uma respiração ofegante, né? Ele não consegue, a narina ela está trabalhando muito rápido, ela não faz o animal não respira, puxa o ar, passa um tempinho, expira. A frequência normal do cavalo é de 8 a 18 movimentos respiratórios por minuto. No caso, com o animal com cólica, ele vai respirar às vezes até 40, vezes até 60. Isso aí, ele não está sendo eficiente porque ele não consegue puxar o oxigênio que ele precisa, porque ele não tem amplitude torácica para isso. As alças intestinais elas estão ocupando todo a cavidade abdominal e pressionando o diafragma para que ele não expanda. Então, com isso, o animal vai tendo uma acidose também respiratória, que progride para uma acidose metabólica. E como eu não poderia deixar de falar, no caso, né, a laminite na síndrome compartimental. A laminite é um tema que eu, antes de vir para cá, eu conhecia nada, né, mas a gente acha que sabia alguma coisa e quando vem para cá a gente vê, não sei nada. Então, é muito interessante. Eu conheci bastante laminite quando eu cheguei aqui, né. Então, a laminite, antigamente, existia duas teorias. A professora Fabíola, ela vai saber falar disso também, porque ela estudou bastante isso daqui.
E existia um autor que o nome dele era Wise, né? Ele vinha muito pela teoria vascular da Lamnite. Ele era um professor da Universidade de Minnesota, certo? Ele, no início da década de 90, ele produziu muitos trabalhos com o viés da Lamnite vascular, né? E logo depois surgiu esse cara aqui que eu tive a oportunidade de conhecer em 2018, se não me falha a memória. 2018 foi 2019, acho que foi 2019, que é o Pollitt, né? O Christoph Pollitt, ele veio aqui para o Brasil e hoje ele é um cara excepcional e ele vem com a teoria degenerativa, ele martelou muito nessa teoria degenerativa da Lamnite. Então existia um cabo de guerra, assim, de um lado o professor Pollitt, que é da Universidade de Queensland, e do outro lado o professor Wise, da Universidade de Minnesota, lá nos Estados Unidos. Então, esses dois, sempre, há um ano a Lamnite é vascular, não, a Lamnite é degenerativa no ano seguinte. E ficava alternando isso aí. Né? Então aqui a gente vê alguns trabalhos que foram produzidos na década de 90, certo? Sobre a teoria vascular da Lamnite, no caso, trombose microvascular associada ao início da claudicácia da Lamnite aguda, né? Em pôneis, eventos protrombóticos nas fases iniciais do prodromal, né? Estágio prodromal da Lamnite aguda em cavalos, evolução, avaliação da trombina, antitrombina e complexo de fibrinogênio em lamnites que foram induzidas no carboidrato, né? Em lamnite aguda, né? Então foram vários trabalhos que foram produzidos, eu só trouxe alguns deles aqui só para mostrar mesmo esses trabalhos para você, que nessa década eles foram muito importantes. E depois vem o Pollitt trazendo os trabalhos que ele acreditava ser mais de caráter degenerativo, principalmente através dessa metalproteínase 2, que ela era muito importante, uma vez que ela era ativada, toda a cascata ativava essa metalproteínase e o próprio órgão, que é o casco, ele ia começar a degenerar as lâminas de modo a perder a sua congruência com a sua conexão com a terceira falange, né? Mas em seguida veio esse outro cara que eu também tive a oportunidade de conhecer em 2015, que é o Jim Belknap, que é professor aposentado de Ohio. Ele veio com a teoria inflamatória da Lamnite, e essa teoria inflamatória, ela durante muito tempo, ela tem sido muito abordada, muito martelada, assim, como uma importante via para o surgimento da Lamnite, né? Então, aqui o professor Rafael, ele esteve lá nos Estados Unidos com o Belknap, fez um pós-doc lá, e só para mostrar esse trabalho aqui, explicar um pouquinho dele, que é uma calprotectina, é um marcador, certo, de células inflamatórias, de leucócitos. No caso, ele induziu a Lamnite através do extrato de Nogueira Preta, em alguns equinos, e aqui o tempo zero mostrando uma lâmina toda branca, aqui são lâminas do casco, certo? Parte epidermal, epitelial e a parte dermal aqui. E a gente vê que existem alguns vasinhos aqui, certo? E isso, um tempo zero, a gente não vê nada corado de vermelho, né? Que é a calprotectina. No T, 1h30, a gente já começa a ver corada ao redor de vasos sanguíneos que estão aqui, né? Com 3 a 4 horas, a gente já tem possivelmente esses leucócitos já migrando para próximo das lâminas, e com T 12 horas, toda a lâmina ela já se torna inflamatória. Não é que existem leucócitos aqui, existe também leucócitos, mas a célula mudou seu fenótipo, ela passou a expressar a inflamação, certo? Então aqui é só para a gente contextualizar um pouco a situação. E aí a gente viu que a síndrome compartimental está muito relacionada à inflamação. A gente sabe também que essa região aqui, ela é muito rica em colágeno. Então, esse colágeno é uma estrutura que tem nos músculos, tem nos tendões, e que ela também vai estar relacionada com... Ela pode sofrer uma ação da inflamação e gerar problemas no futuro. Então, aqui, só para a gente tentar entender como é que funciona o metabolismo das células epitelobasais lamelares, né?
trabalho aqui do Pollitt eu achei muito interessante, é um trabalho um pouco antigo, 2004, mas ele aborda muito bem essa situação. Então aqui a gente vê, ó, nessa região aqui, os vasos eles só chegam na região dermal, certo? Não existe vaso sanguíneo na região epitelial. Aqui são fibras de colágeno que vão se ligar à membrana basal, que vai separar o tecido epitelial do tecido dermal, certo? O que que acontece? A gente não o cavalo, o casco, ele não consegue respirar, não é impossível o oxigênio atravessar essa região, a muralha do casco. Mas não chega célula, não chega oxigênio aqui, certo? O oxigênio, ele vai chegar aqui. Então, a gente já vê que essa célula ela é eficiente, mas ela trabalha num certo sacrifício aqui, né? Então, é uma situação onde o cavalo, o casco do cavalo, ele possui células vivas, mas essas células vivas, como elas sobrevivem, né? Esse é até um tema de sexta-feira lá do Globo Repórter. Como elas vivem. Então, aqui, essas células, elas estão vivas, a gente considera que elas sejam um pouco burras, porque elas só sabem fazer uma função, que é se manter agregada ao tecido dermal, fazer uma conexão e, dessa forma, manter a terceira falange suspensa dentro do casco. A terceira falange ela não fica apoiada no casco, ela fica suspensa através dessas interdigitações aqui. E para ela fazer isso, ela precisa gastar energia. Só que apenas 2% dessa energia é pela via aeróbica. A maior parte é pela via anaeróbica. E isso requer muito mais glicose. No caso do cavalo, ele consome muito mais glicose no casco do que no próprio cérebro. Então, isso porque ela faz da forma mais ineficiente possível, né? No caso, ela tem que fazer pela via piruvato e com uma produção alta de ácido lático, e aí, através desse ácido lático, ela vai produzir ATP de uma forma que não é eficiente. Mas o que acontece? Ela não é eficiente, mas ela completa a sua função, certo? Então, ela faz a sua função, ela consegue realizar a sua função de se manter sustentando lá a terceira falange, tranquilo. Mas quando você tem um evento que muda todo, como uma cólica, uma síndrome cólica, ou uma pleuropneumonia, isso vai desequilibrar sistemicamente. Então, essa célula aqui, ela nunca viu um leucócito na vida. E aí, quando ela vê, ela não sabe nem o que é aquilo. E ela não sabe lidar. É diferente do pulmão. O pulmão, você está respirando direto. O pulmão existe, as células inflamatórias, elas estão direto lá em contato. Você pega uma infecçãozinha, ele mesmo, você nem sabe que você pegou, você já está livre dessa infecção. O casco, ele não consegue ver um leucócito, porque ele não entende o que aquela célula faz, né? Então, como ele é apresentado assim, através de um grande desafio, que seria uma cólica, uma pleuropneumonia, uma retenção de placenta, ele acaba sofrendo bastante com isso. E aí, se tem uma inflamação, a inflamação ela é exacerbada, né? Esse tecido que é rico em colágeno, toda inflamação a gente tem 5 sinais cardeais. Primeiro, dor, rubor, calor, e o quarto, que é o importante nessa situação, é o tumor, que seria o edema, né? E aqui está a perda da função, certo? Então, o quarto, que é o edema, esse edema, ele vai ficar dentro do casco, mas o casco ele não tem aquela capacidade de dilatar tanto, assim como você pega um tecido subcutâneo, por exemplo. O próprio tecido do tríceps, o músculo que a gente estava abordando lá atrás. O casco ele não consegue. Então, nessa fase inflamatória, os vasos eles vão ficar obliterados também. Vai haver uma isquemia, certo? E nessa isquemia, o cavalo vai ter toda uma disfunção celular, né? Aqui mostrando alguns vasos, certo? A conexão entre a derme e a epiderme, certo? Os vasos aqui é osso, certo? Aqui é a terceira falange. Então, uma vez que vai haver uma inflamação aqui, essa microvasculatura ela vai sendo obliterada, certo? E
animal ele vai ter uma síndrome compartimental em função da laminite que está ocorrendo. Então, aqui a gente tem também uma situação de terceira falange, certo? Essa terceira falange, ela fica suspensa dentro do casco, e aqui teria as conexões do casco para fazer essa suspensão da terceira falange, certo? Então, não seria 400 quilos apoiado na sola, né? Seria 400 quilos apoiado na muralha aqui, né? Suspenso nessa muralha aqui em 4 cascos. E aí o animal vai manifestar a sua claudicação, né? No início da laminite, certo? Vai manifestar essa situação onde uma dificuldade, primeiro iniciando com alternando o apoio, depois uma dificuldade ao passo e complicando. E como considerações finais, eu queria só contar uma história, na verdade não é nenhuma consideração final sobre a palestra em si, mas para você ver como são as coisas aqui, né? Semana passada eu fui passear com meu cachorro, esse aqui é meu cachorro, ele é um filhote ainda de pastor, é um pastor suíço, filhote, ele tem 5 meses, e eu fui passear com ele, certo? E aí eu gosto de passear quando a rua não tem muito movimento, eu tiro ele da coleira, ele fica solto, eu acho que ele anda bem melhor solto do que quando a gente tá na coleira. Quando tá na coleira, ele fica querendo puxar. Só que ele viu o cachorro do vizinho, aí foi correr, né? O cachorro da vizinhança lá, e foi correr para ficar batendo boca com o cachorro lá. E aí eu fui pegar esse cachorro, meio chateado e tudo, que tá latindo, enchendo o saco lá. Eu peguei ele e botei na coleira. E aí, quando eu botei na coleira, eu fui voltar para a calçada do outro lado da rua, e o meu fio era bem alto. E eu dei uma topada no meu fio, né? Então, esse aqui é meu pezinho, aqui, meu dedinho aqui, ó, tá um pouco inflamado, né? E aqui a gente tem um grande coágulo, né? Isso foi semana passada, hoje tá um pouquinho melhor, certo? Mas o coágulo tá mudando a cor. Eu xinguei todos os nomes, né? Mas você vê, eu pensei, ó, isso aqui é uma síndrome compartimental, né? A gente tem um espaço restrito aqui, um dedo, uma unha que ainda está sendo limitando esse espaço, e um coágulo debaixo da unha. Então, é uma situação onde a gente tem também a síndrome compartimental, e eu só queria trazer, porque eu acho que se encaixou na palestra mesmo aqui. E convidar vocês novamente para o SINCAV, né, nossa 10ª edição do SINCAV. A gente sabe que é difícil fazer 10 edições de um evento, mas é um evento muito tradicional aqui no Brasil e muito importante também para a sociedade pediatra, né? E finalizo aqui a minha palestra com essa imagem aqui de Itacaré, na Bahia, na praia. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou à disposição de todos aí para tirar dúvidas. Alguma dúvida? Tem sim, Tony. O pessoal tá meio tímido hoje. Mas eu vi a pergunta da Larissa. Depois eu vou subir ali no chat para ver se ficou mais alguma para trás, tá? Se existe Tá. algum fármaco que atualmente possa auxiliar no ilho pós-operatório. Então, existem vários fármacos que trabalham nessa vertente, certo? A gente tem, talvez domperidona, ela já tenha sido, acho que ela foi proibida agora, mas a gente tem metoclopramida, a gente tem bromoprida, a gente tem cisaprida, a gente tem betanecol, neostigmina. Então, existe uma gama de fármacos, só que esses fármacos, existem alguns problemas que estão inerentes a ele, principalmente quando a gente fala sobre, no caso, a metoclopramida e a bromoprida, né? Existe um efeito extrapiramidal nos animais que se desenvolvem, você aplica ela, você pode aplicar por via intravenosa ou por via intramuscular, subcutânea, né? E eles ficam um pouco loucos, né? O Jorge tô vendo que o Jorge está presente, a gente fez um experimento utilizando esses fármacos,
E é uma situação bem tensa mesmo. Se ele não tiver, se ele se sentir encurralado, ele vai tentar fazer alguma besteira e pode ficar muito feia a situação, né? Então, e as doses que a gente vê desses fármacos, principalmente a bromoprida e a metoclopramida, elas não são doses que parece que foram testadas em cavalos, né? São doses que foram adaptadas, principalmente a bromoprida, adaptadas do humano. E por isso esses efeitos extrapiramidais, eles são muito intensos, né? O cavalo, ele fica louco mesmo, assim, de pular tronco, cair e até agressivo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguma coisa para falar pro... Ô, Tony, enquanto o pessoal pensa aqui em mais uma perguntinha, fala pra gente se você já tem a grade do Sincave. Faz propaganda. Eu tenho, deixa eu ver aqui o site. Eu posso até, deixa eu ver aqui. É bom que aí o pessoal que já está por aqui já se interessa. Enquanto isso, tem mais uma pergunta? Ah, tem da Brenda. Enquanto você está procurando aí, posso fazer uma pergunta até se abrir? Pode sim. Durante o procedimento cirúrgico, tem alguma medida ou alguma técnica que se use para evitar a síndrome compartimental enquanto o animal está em decúbito? Então, você viu que eu abordei síndrome compartimental de várias formas, né? Então, a gente tem, no caso de anestesia, se o animal adquire a síndrome compartimental em virtude de uma anestesia, de uma cirurgia que demorou muito, a anestesia foi prolongada e tal, o animal entrou muito em hipotensão, o que pode ser feito, se for uma compressão de músculo, o que pode ser feito é uma fasciotomia, né? A gente vai ter que abrir a pele, acessar aquela face daquele músculo, abrir, e aí a gente vai tirar aquela pressão. Mas, se a gente está falando de cólica, tem alguns fatores que eles são muito importantes. A cólica por si só, ela é complicada porque o animal já entra em cirurgia descompensado. Então, ele está desidratado, ele está com uma série de alterações, já está muitas vezes em sepsis, né? E isso é extremamente complicado para conduzir, inclusive, numa anestesia. Mas uma coisa que melhora muito, primeiro, é manipulação intestinal. A manipulação, ela deve ser... você não pode manipular tanto e deixar... Tem que saber manipular a alça intestinal, certo? Para não deixar... Fazer com que essas alças, elas levem à aderência. Essa aderência vai diminuir também a motilidade intestinal também. A gente vai também... Só o fato de estar manipulando, a gente está gerando danos ao tecido, que a gente chama de DAMPs, que são padrões moleculares associados ao dano ao tecido. Só a anestesia por si só já leva a isso. E o tempo de cirurgia também, ela é extremamente importante, né, para a gente trabalhar. Então, eu vejo assim, dois fatores importantes, na verdade três: a técnica, né, cirúrgica, o tempo cirúrgico e manipulação intestinal, se a gente estiver falando desse caso, né. Muito bem, obrigada, Tony. Respondido, Brenda? A Larissa avisou lá em cima que sim. Obrigada, Tony. E aí, vamos aí, me fala qual que é o programa. Então aqui, ó, os palestrantes que nós temos, vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui? Não. Você compartilhou? Peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui, então. Tô com dificuldade de compartilhar aqui, professora. Uai, o João disse para que lá tá mostrando. Talvez seja eu, peraí. Tá, agora tá, desculpa. Obrigada. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui o Anders Van Epps, né, que é um pesquisador de Lamnite, né, ele é talvez um dos principais pesquisadores dos Estados Unidos, Lamnite, a Britta Lyons e Teresa Burns. A gente tem o Hendricks, que também é um excelente ortopedista e autor de livro, né. Tem o Blinkslinger, ele é autor do livro Abdômen Agudo Equino, juntamente com Nathaniel White.
Quem mais aqui? Tem a Sue Dyson, né, que é a autora de livro, do principal livro de claudicação em Aquinas. E tem os palestrantes também nacionais, né, o professor Rafael, o professor Geraldo, o professor Armando, o Odael, que também ele foi da casa aqui, né, o Odael e o Léo, né, a professora Andressa. Então tem uma série de outros profissionais de renome internacionais e nacionais aqui que eu acho que vale a pena a gente conferir, né? Então aqui, ó, mostrando aqui, ele vai correr de dia 26 a dia 30, né? E os valores das 26 de abril, né? de abril. Ok. 26 do 4 a dia 30. Ele vai ser virtual? Vai ser remoto? Vai ser remoto. Ok. Mas os valores estão bem mais baixos, né? Justamente porque é remoto, né? Profissional 290, estudante de graduação 180, residente de pós-graduação 220. Ok. Oh, eu queria que fosse presencial, já pensou você contar para esse povo? Eu queria conhecer a Sudais. Ah, eu também Fala queria. tanto dela, a gente referencia tanto ela, né? A gente lê tanto ela e conhecer ela deve Tanto ser ela, é isso aí. muito Bom, bom. Tony, muito obrigada novamente. Acho que não tem mais perguntas. Estou aqui de olho no chat, no grupo do WhatsApp, não apareceu mais nada. Você está sem me ver, né? Desculpa. Então, queria de novo agradecer demais, dizer o quanto a gente estava esperando, e na verdade eu que sugeri a palestra, porque eu acho que isso é tão frequente no nosso dia a dia, e o que eu acho que é interessante é que quando a gente fala de medicina, a gente não diferencia espécies, embora a gente saiba que algumas particularidades existam, né? Uhum. Então, quando você pega o equino, talvez vamos dizer assim, as consequências sejam mais graves, né? Justamente por causa dos órgãos que acomete, do tamanho que ele tem, do quanto ele sistematiza Exato. o processo, né? Então, mas eu acho que fico alerta de que tudo que foi dito hoje pode ser, logicamente, extrapolado, né, para outras espécies animais. Uhum. E eu acho que é extremamente frequente no nosso dia a dia, não só na clínica, mas também na cirurgia, né? Então, muito obrigada pelo carinho, gostei muito da palestra. Espero contar aí com a sua participação outras vezes. Eu que agradeço, estou à disposição aí, se precisar. Também à sua disposição, tá bom? Obrigado aí a todos, boa noite aí. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês.